Olá, eu sou o Igor, eu sou líder da rede de jovens e vamos ler agora Gênesis do capítulo 37 até o 40. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José, mais do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então disseram-lhe seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E, contando-o ao pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tivesse? Porventura viremos, eu e a tua mãe e os teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe: Vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-lhe resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou o homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E disse-lhe: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e o achou-os em Dotã. E viram-no de longe e, antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Lancemo-lo nu numa dessas covas e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-os das suas mãos e disse: Não lhes tiraremos a vida. Porém, lhes disse Ruben: Não derramareis sangue. Lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-los das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomando-o lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão. Então levantaram os seus olhos e viram uma companhia de ismaelitas, que vinha de Gileade. E os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, para levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos os nossos irmãos e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a esses ismaelitas. Assim não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubens à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes.
E voltou a seus irmãos e disse: o moço não está lá, para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. E enviavam a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. E reconhecendo-a, disse: é a túnica do meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: portanto, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu, no mesmo tempo de que Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e entrou a ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou E tornou a conceber e deu à luz a um filho, o qual o chamou Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, o qual chamou Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Por isso aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse a Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, seu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este como os seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Passando-se por muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, o qual, depois de ser consolado, subiu aos seus criadores de suas ovelhas em Tímna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímna, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das suas fontes que estão no caminho de Tímna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que eu te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu e entrou a ela, assim ele concebeu dele. Ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi e tirou sobre si o seu véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tornar o penhor da mão da mulher. Porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que,
3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora te adulterou, porque está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E, tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: reconhece, peço-te, de quem é esse selo, esse lenço e este cajado. Então, reconhecendo-os, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, então a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a reconhecer sua mão, saiu o seu irmão. Então ele disse: tu tens rompido uma saída, e chamaram-lhe Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na mão de tudo o que tinha. Na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deixa-te comigo. Porém, ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, ali esteve na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado nenhuma
de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo fazia, o Senhor prosperava. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o Senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José, para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão, e ambos tiveram um sonho, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a estes pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os seus semblantes? E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho que ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são as de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais brotando a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que fazes menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o consumiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu a José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor. E a cabeça do copeiro Mor condenou diante de todos os seus servos. E fez tomar o copeiro Mor ao ofício de copeiro, dando este o copo na mão do Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vamos fazer uma oração para finalizar. Senhor meu Pai, eterno Deus, eu agradeço, Senhor, a oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui lendo a Bíblia. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que está escutando essa leitura, e que o Senhor venha abençoar a semana dessas pessoas, Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos a seguir firmes nessa leitura e que nós venhamos completá-la em comunhão com toda a igreja. Em nome de Jesus, amém.